Uma coisa muito linda no Evangelho de Lucas, é que ele é muito detalhista a respeito dos eventos que marcaram o Natal de Jesus. Há muitas informações, há muitos detalhes, coisas muito ricas e preciosas a respeito do Natal. Eu não sei se você sabe, mas o texto que acabamos de ler também diz respeito ao Natal de Jesus. Tem a ver com o Natal de Cristo. Jesus era ainda um bebê de poucos dias quando foi apresentado ao templo. E o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, está marcado por muitos sinais. Muitos sinais. Deus, por ocasião do nascimento de Jesus, falou, manifestou-se, revelou-se a muitas pessoas. Ele revelou-se a Zacarias, em primeiro lugar, pai de João Batista, que era estéril, não podia ele e sua esposa Isabel serem pais, já era idoso. Um homem piedoso. Deus falou ao coração de Zacarias. Deus revelou a Zacarias que ele seria pai, e pai de nada mais, nada menos do que de João Batista, o grande profeta, o precursor do Cristo, aquele que veio no espírito de Elias, preparando o caminho para o Senhor. Falou também a Isabel, porque quando Jesus, ainda no ventre de Maria grávida, aproximou-se de Isabel, João Batista, que estava no seu ventre, deu um salto, e Isabel entendeu que era por causa do Cristo que estava no ventre de Maria. Um outro sinal. O anjo Gabriel manifestou-se a Maria, e com ela falou a respeito, anunciando que o Cristo viria. O anjo também, em sonho, falou a José. Quando o menino nasceu, uma estrela, um sinal no céu, a estrela brilhava. Os reis magos puderam contemplar e discernir que a estrela apontava para o lugar onde nascia o Rei dos Reis. Teve mais. Os pastores que estavam no campo receberam a revelação do anjo, outro sinal. E assim muitos sinais foram se seguindo. E agora o que temos é Jesus, depois, quando ao oitavo dia ele é circuncidado, e completado depois mais alguns dias, conforme o ritual dos judeus, para a purificação de Maria, e a apresentação do primogênito, porque diz a palavra de Deus no Antigo Testamento, todo primogênito precisa e deve ser dedicado ao Senhor, ele pertence ao Senhor. Estava lá os pais, José e Maria, cumprindo a lei e apresentando o seu filho Jesus ao templo. E o que vai acontecer? Duas testemunhas muito especiais. Vocês sabem da importância de duas testemunhas para os judeus, para o povo hebreu, desde os tempos do Antigo Testamento. Tudo se confirma com duas testemunhas. Duas testemunhas estão presentes neste dia em que Jesus é apresentado, ainda um bebê, talvez 1 mês e pouco apenas de vida. A primeira delas, Simeão, um homem, um profeta de Deus. A segunda testemunha, uma mulher, também profeta, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus levanta profetas entre homens e entre mulheres, um homem e uma mulher. Deus falou a Zacarias, mas também falou a Isabel. Isabel disse: o nome dele vai ser João. Deus falou com ela.
Isabel, esposa de Zacarias, diz Lucas, uma mulher com mais fé do que o próprio Zacarias, que era sacerdote, ambos piedosos, mas quem creu em primeiro lugar foi Isabel. Temos duas pessoas agora, duas testemunhas nesse episódio da apresentação de Jesus, um homem e uma mulher. Outra coisa curiosa, dois idosos, e outra coisa curiosa a respeito desses dois idosos, um homem e uma mulher, é que ambos têm sonhos no seu coração, ambos têm esperança, ambos estão vivendo e um sonho e uma esperança viva, movidos por uma esperança, cheios de esperança, com uma santa expectativa nos dois. Repare bem, a expectativa do Messias, que era uma expectativa comum a todo o povo hebreu, desde muitos e muitos anos atrás, milênios. Deus havia prometido um Messias libertador e salvador, que viria. Séculos se passaram, mais de 1000 anos se passou, e sabe de uma coisa? Mesmo tendo passado séculos, mesmo tendo passado até mais de 1000 anos, ainda havia em Israel gente piedosa, gente de fé, e gente que continuava a esperar na promessa e na palavra de Deus, porque céus e terras poderão passar, mas a palavra do Senhor não há de passar. Não é muito lindo isso? Para Simeão em particular, uma revelação de que Simeão não morreria sem antes contemplar o Cristo, sem antes contemplar o Messias. Ele não morreria. Isso ele recebeu como uma profecia específica. Deus falou isso e comunicou isso ao seu coração. Ele não morreria sem antes ver a salvação de Deus. Que coisa tremenda. E ele confiou. E os anos se passaram, e a gente não sabe quando foi que ele recebeu essa profecia. Talvez tenha recebido na juventude. Chegou à fase adulta, chegou à terceira idade, e ele é uma pessoa que está até mesmo prestes a morrer, já no fim de sua vida, mas não tinha viva esperança, porque aquele que prometeu é fiel e há de cumprir. Isso é muito importante. Não desanimou, está apegado, está agarrado à promessa, e pelo Espírito de Deus foi levado ao templo naquele bendito dia, e ele pôde contemplar a salvação. Quando ele viu Maria, quando ele viu José, quando ele contemplou aquela criança, aquele bebê, ele o tomou em seus braços e ele pronunciou um dos cânticos mais lindos de toda a Escritura Sagrada. Agora pode, Senhor, despedir em paz. Podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. O Espírito testificou ao seu Espírito. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Rei dos Judeus, e ele adorou, ele bendizeu o Senhor, e ele proclamou, e ele profetizou que Cristo era luz para todas as nações, para todos os povos, para todos os gentios, e glória para a própria nação de Israel, sem distinção. Cristo,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe? Sentiu isso e proclamou e disse: Maria, você vai sofrer. Uma espada vai como que atravessar tua própria alma. Isso vai acontecer com Maria, não vai? O Cristo vai morrer, vai ser rejeitado por esse mundo. Ele é posto como uma pedra angular. É uma pedra que determina para uns a salvação e traz a condenação para outros. Muitos vão encontrar nesta pedra a base, o fundamento da sua existência, e edificarão sobre elas, e outros tropeçarão nesta pedra. Nós somos para com Deus, nós os pregadores, nós os evangelistas, nós os cristãos, nós suas testemunhas, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. E esse bom perfume promove vida e atrai pessoas a Deus. Mas esse bom perfume tem dois lados. Ele é perfume de vida, mas também ele é perfume de morte. Eis aí a contradição. Ele não vem para condenar, ele vem como Salvador, mas ai daquele que não o reconhecer como Salvador, permanece debaixo da condenação. Ai de Jerusalém, porque rejeitou o Cristo e padeceu e sofreu na mão dos seus inimigos, quando tinha tudo para se ver livre de seus opressores. Não reconheceu aquele que trazia a paz. Está entendendo? Ele profetiza todas essas coisas. E uma coisa linda que a gente observa é que Lucas, ele é muito detalhista, e ele de propósito, no começo do Evangelho, ele apresenta, ele localiza toda a história do nascimento de Cristo, na história, no tempo. E ele diz assim: nos dias em que César Augusto era imperador, nos dias em que fulano de tal era governador e o rei era Herodes. Ele cita esses três: o imperador, o rei e o governador. Três autoridades. Cita três autoridades. Mas o curioso aqui é que nenhuma destas autoridades recebeu a graça, recebeu a revelação. Quem vai receber a revelação? É Zacarias, é Isabel, é José, é Maria, são os pastores. Quem recebe? Simeão, Ana, pessoas simples. Jesus, mais adiante, já adulto, vai exclamar: graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas dos sábios, dos entendidos, dos poderosos, e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, Senhor, porque assim foi do teu agrado. Para pensar nisso. Para pensar. Simeão recebe a revelação. E Simeão tem nos seus braços o Filho de Deus. Ele não liga mais para morrer, não. Ele já contemplou a salvação de Deus. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês: toda a glória deste mundo fica tão insignificante quando a gente tem nos braços o Salvador, o Filho de Deus, quando a gente tem no peito, no coração, não é não? Olha, para pensar nisso. Eu gosto daquela canção que diz assim: o brilho deste mundo se apaga de ti, a glória desta terra nada é diante da glória, da luz do Filho de Deus. Que coisa extraordinária. E vamos falar um pouquinho sobre Ana agora, porque Simeão era profeta, mas Ana também era profeta. Ana
é chamada aqui de profetisa. Profetiza. Poucas mulheres na Bíblia são chamadas categoricamente como profetisas. Temos a primeira, que é Miriam, irmã de quem? De Moisés, lembra disso? E está lá em Êxodo 15:20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E aí tem um cântico de Miriam. Ela era profetisa. Débora também era profetisa, está lá em Juízes 4:4. Uda, outra profetisa do Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 22 e 14. Também temos no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 9. Recebemos a informação aqui que as 4 filhas de Filipe eram profetisas. Muito interessante isso, que as mulheres tenham recebido pelo Espírito Santo a autoridade, a palavra, o poder de comunicar a palavra e a mensagem de Deus, de proclamar. Eu quero ainda dizer para vocês que Ana vai além de Simeão. Se Simeão e Ana, ambos no mesmo dia e praticamente no mesmo momento, contemplam, reconhecem e têm uma revelação que nem José e Maria tiveram, tão clara foi para eles a revelação de Cristo. Nem José e Maria tinham com tal clareza, até então, tal compreensão do que significava Jesus Cristo. E a gente vai ver isso quando Jesus tem 12 anos de idade, e é só ler os versículos que se seguem desta história. No templo, Jesus some e desaparece. José e Maria, 3 dias correndo atrás para descobrir onde está Jesus. Bom, e depois? Quando finalmente encontram, apreensivos ainda, há uma espécie de repreensão de Maria em relação a Jesus. E o texto, Jesus diz assim: você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? E a palavra diz assim, Lucas arremata dizendo: eles, Maria e José, ainda não tinham compreendido, mas Simeão compreendeu, porque era profeta. Ana compreendeu, porque era profetisa. E eu disse uma coisa, que Ana foi além de Simeão, porque Simeão compreendeu, profetizou, cantou e basicamente com isso estava se despedindo da vida. Ana ficou muito animada, ela não queria se despedir logo não, ela foi adiante. Ana passou a proclamar o Evangelho, e eis aqui possivelmente a primeira pregadora do Evangelho. A primeira pregadora foi esta mulher, Ana. Todos os dias estava no templo anunciando e proclamando a Jesus Cristo, ensinando, falando. Alguns dizem, as mulheres não devem falar, mas eis aqui uma mulher pelo Espírito Santo que nos ensina que as mulheres podem e devem falar pelo Espírito Santo, podem e devem pregar, podem e devem proclamar as maravilhas de Deus, podem e devem evangelizar, podem e devem fazer isso até mesmo no templo, porque aqui está esta mulher no templo proclamando, anunciando. Que coisa maravilhosa, que coisa grande, graciosa. E é interessante que Ana signifique graça, o graciosa, graça, aquela que tem graça. Esse é o significado dela. E ela vai louvar a Deus, ela vai bendizer a Deus por causa do menino. Ela nunca teve um filho. Essa mulher era estéril, teve 7 anos casada com o marido, já tinha 84 anos de vida. 7 anos apenas conviveu com seu marido e depois nunca mais quis saber de homem nenhum, não.
feliz com o seu Senhor. Não é não? O que ela quis saber é da promessa de Deus. Eu não estou criticando quem quer casar-se depois, mas a Bíblia louva muito homens e mulheres que decidem consagrar suas vidas única e tão somente a Deus, é causa de Deus, que encontram em Deus a alegria e a satisfação e o propósito para as suas vidas, que encontram na palavra, na oração, no jejum, na adoração, uma razão plena de vida abundante. E aqui está essa mulher. Quantos anos viveu ela dedicada ao templo e à proclamação do Evangelho? Casava-se muito cedo, casou-se provavelmente por volta de 14, 15, 16, 17 anos. 7 anos ficou casada, e desde então já está com 84. 84 é um número muito completo, não é não? Sabe o que dá 84? 7 vezes 12, não é? Pense, 7, 12, são números muito plenos. 7 vezes 12, 84 anos. Graça, e ela tem agora um menino diante de si. Ela não ficou sem filho, ela tem o Filho de Deus. Olha só, ela recebe essa promessa. Lembra de uma outra mulher chamada Ana na Bíblia? Que também vai cantar, que também vai adorar, e que também vai dedicar sua vida e seu filho Samuel a Deus. Muito parecido, muito interessante esse paralelo. Deus está se manifestando na história, Deus está se revelando. Vale a pena a gente esperar em Deus, gente. Vale a pena esperar em Deus. Tudo mais passa, tudo mais é vaidade. Mais cedo ou mais tarde a gente bate as portas. E o que é que vai ficar na nossa vida? Essa mulher e esse homem ensinam a esperar na promessa com muita confiança, com muita perseverança, sem titubear, sem vacilar, e lá esperava. E esse ato de esperar não é inerte, esse ato de esperar não é alguma coisa apenas passiva. Movia esta mulher a animar a esperança dos que estavam ao seu redor. Ela era movida por esperança e era uma fomentadora de esperança, uma proclamadora da mensagem viva da esperança, de esperança na palavra, na promessa de Deus. Ela estava firme, esperando a promessa milenar. E ela pôde contemplar naquele dia a realização da palavra de Deus e da sua promessa. Às vezes a gente não consegue esperar nem por alguma coisa que pedimos, digamos assim, material. Ficamos tão inquietos quando demora a resposta chegar, não é? O que isso revela? Incredulidade. Isso, com incredulidade, honramos a Deus? Não honramos a Deus. Somos capazes de duvidar que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Damos lugar a todo tipo de inquietude com muita facilidade. Parece que agimos como se Deus não existisse diante das calamidades, diante das crises, diante das notícias ruins. Para pensar comigo. Se nós não conseguimos ter esperança em Deus para as coisas efêmeras, transitórias, materiais, se nós não conseguimos confiar que Deus é capaz de suprir nossas necessidades,
de cuidar de coisas temporais. Como é que seremos capazes de esperar o cumprimento das promessas maiores? Quantos aqui de nós creem firmemente, assim como Simeão e como Ana, que esperaram e não desanimaram jamais na esperança? Esperaram pela primeira vinda de Cristo. Quantos de nós estamos esperando a segunda? Com a mesma fé, com o mesmo sentimento? Para pensar. Ambos idosos e ainda cheios de esperança. Não desanimar. A jornada foi longa. A espera aparentemente cansativa. Mas estava viva a fé e a esperança. Não nos cansemos de fazer o bem. Seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Quantos não têm desfalecido? Quantos não estão ficando pelo caminho? Quantos não desistem de esperar? Naufragam na fé. Isso é lamentável. Mas se é certo que existem tantos que estão ficando pelo caminho, tantos que estão abandonando a sua fé, tantos que estão sem esperança, tantos que estão corrompendo a fé, porque naqueles dias, lembrem-se bem, eram dias muito difíceis, semelhantes aos dias de hoje. Naqueles dias havia muita corrupção política, havia muitos conflitos entre as nações, havia muita injustiça prevalecendo, e até mesmo no templo, muita corrupção. Lembram que Jesus mais tarde vai ter que fazer no templo uma limpeza, expulsando os vendilhões do templo, os sacerdotes corrompidos. Mas calma lá, Deus nunca se deixou sem testemunha. Se existiam sacerdotes corrompidos, corruptos e corruptores, como Anás e Caifás, conforme o registro da Bíblia no Novo Testamento, também existiam sacerdotes como Zacarias, pai de João Batista. Está entendendo? Se no templo tinha gente corrompida, e por causa desses corruptos, muitos procuraram e preferiram abandonar a fé, e abandonar o templo, e abandonar a esperança, e abandonar a promessa. Nós temos o sagrado exemplo de dois homens. Quando eu falo homens no plural, dois seres humanos, um homem e uma mulher, que não desistiram do templo, que não desistiram da promessa, que não desistiram do caminho. E lá estava aquela mulher, e lá estava aquele homem, apegados ao templo, apegados à palavra, apegados ao caminho, ainda que muitos tenham corrompido este caminho, ainda que muitos tenham corrompido o templo, ele é santo, sabe? Ele continua a ser a casa do Pai, é a casa de oração, e Deus não se deixa sem testemunha na história, e Deus está bem presente, e através de um homem e de uma mulher, mais uma confirmação, mais um sinal de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Para pensar nisso. Tanta coisa errada, e às vezes a gente quer tirar o nosso corpo fora.
está tudo perdido mesmo, não quero nem saber. Sabe de uma coisa? Eu vou viver a minha vida. E não queremos mais proximidade com o templo, e não queremos mais proximidade com o sagrado, e não queremos mais proximidade com a palavra, e não queremos mais proximidade com o caminho, por causa das pedras de tropeço. Jesus falou, é inevitável que tereis tropeços, mas se tem Judas Iscariotes, se tem Anás, se tem Caifás, tem Simeão, tem Ana, tem Pedro, tem Paulo, tem João. E vamos desistir? Vamos perder a esperança? E quando a gente tem esperança, veja, essa mulher é movida por esperança, ela proclama, e ela prega, e ela ora, e ela anima. Ela não está orando sozinha, ela está chamando mais gente, ela está fazendo prosélitos, e agora ela está na comunidade, no coração do judaísmo, ela proclama Jesus, o Senhor. Nasceu o Redentor, nasceu o Filho de Deus. E o que é que nós proclamamos? Temos a mesma fé, temos a mesma confiança, estamos nós proclamando o Cristo. Façamos como esta mulher. E eu acho maravilhoso que uma mulher tenha sido a primeira porta-voz e proclamadora do Natal. Claro que os pastores também fizeram algo semelhante, mas não com essa clareza, não com esse entendimento dessa mulher. E uma mulher foi a primeira porta-voz da ressurreição. Deus está tratando as mulheres de uma maneira toda especial. As mulheres mais do que os homens. Vai ter mais mulher no céu do que homens, tenho certeza disso. Não é não? Estou falando alguma coisa que não faz sentido? As mulheres, no geral, são mais sensíveis à voz de Deus. São mais humildes para reconhecerem sua necessidade de Cristo e de salvação. E estão mais abertas para a palavra do Evangelho. Estão mais dispostas a dedicarem sua vida à causa do Evangelho, para a vergonha de nós os homens. São mais solidárias. Mas também quando um homem se dedica a Deus, sai de perto, não é não? Mas também quando um homem é quebrado, como Paulo foi quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus, aí você sai de perto. Mas independente se é homem ou se é mulher, se é criança, se é jovem, se é adulto ou se é ancião, Deus pode encher com o seu Espírito, pode falar ao seu coração e pode transformar essa pessoa numa pessoa radiante, cheia de vida, cheia de esperança. Deus nos abençoe. Esta é a mensagem para nós nesta noite. Sigamos o exemplo de Simeão e de Ana. Enchamos os nossos corações de esperança e sejamos proclamadores desse Evangelho. Tem muita gente precisando desta luz. Amém.